Pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora, na Metrópole FM. Novo Você, um programa sobre beleza e autoestima. Na apresentação, Nayara Cerutti. Olá, meus queridos ouvintes. Que bom que você está aí comigo nesse dia 3 de novembro, às 17h01. É um prazer imenso ter você aí do outro lado nos acompanhando em mais um programa Novo Você. Hora perfeita para falar de saúde, beleza e autoestima. O nosso programa tem o objetivo de dar dicas para ajudar você a chegar na sua melhor versão. Afinal, todos nós queremos envelhecer bem e chegarmos lá no fim da vida com saúde, beleza e autoestima, não é mesmo? Bom, estamos aqui ligadinhos na Metrópole FM e é uma alegria imensa estar com vocês. Aqui na Metrópole temos a direção geral de Vanderlei Munhoz, a direção de programação de André Ribeiro, a operação de vídeo de Guilherme Pastoriza e a operação de áudio de Aguinaldo Ramos. Esses caras são feras. A Metrópole fica aqui na Avenida Coronel Escolástico, ali pertinho da Igreja do Calçadão. E operamos em 105.9, estamos também com o aplicativo Metrópole FM no Instagram, na live no YouTube. Então aproveita, já corre lá no YouTube Metrópole FM e participe. Mandem mensagens, participem, tirem suas dúvidas e se preferir também temos o nosso WhatsApp 659 96 30 61 16. Bom, essa semana eu trouxe uma convidada pra lá de especial. Por quê? Porque ela é mineira, né, gente? Então, mineiro, todo povo que vem de lá é gente boa, não é mesmo? Então, além dela ser mineira, ela é muito competente no que ela faz. E é uma pessoa que ela estuda muito a saúde fisiológica do organismo. E ela nos ajuda a conseguir equilibrar a nossa saúde, né? Regular tudo de dentro para fora. Então, eu quero apresentar para vocês Lorena Santos. Seja muito bem-vinda, Lorena. Nayara, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, receber esse convite vindo de você, né? Você é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas tive uma identificação muito grande com a sua pessoa. E também poder estar aqui hoje, é seu aniversário, que eu sei disso, é um privilégio, né? Estar um pouquinho aqui do seu tempo de hoje, que é um dia tão especial. Vocês ouviram, né, pessoal? É meu aniversário. Já deram parabéns, gente. E aí, Lore? Então, eu estava muito ansiosa querendo ter esse bate-papo com você, porque a gente sempre se encontra, né, tão rapidinho, não dá tempo da gente conseguir aprofundar no assunto que você mais domina, que é a nutrição e saúde. E é um assunto que tem sido cada vez mais discutido, porque assim, novas tendências vêm sendo discutidas, não só na questão da importância da ingestão de água, que isso todo mundo sabe, mas agora veio de uma forma mais forte, né? A questão dos alimentos que trazem mais longevidade, os que mais inflamam o organismo. Então, assim, eu quero que você dê realmente dicas práticas do que dá pra gente colocar no nosso dia a dia para trazer mais saúde, energia, disposição, memória. Sim. Todo mundo quer ter uma boa memória, e a gente sabe que os alimentos influenciam em toda a nossa dinâmica, né? Então, conta um pouquinho da sua história, das suas experiências e do que você acredita, baseado no que você trabalha. Tá bom. Nayara, eu era uma criança, na fase da minha adolescência, eu era uma pessoa que não comia bem, sabe? Então, eu tinha ali meu arroz, feijão, carne, e era aquilo ali. E quando eu fui crescendo, né, virando uma adulta, eu falei, gente, não tá certo isso. A minha mãe, eu tinha espelho em casa, que a minha mãe sempre comeu de tudo.
Mas depois que eu entrei pro mundo do autoconhecimento, eu entendi que tem muito a ver com a personalidade, sabe? Então, eu não tinha variedade, eu não me permitia a aguçar outros sabores no meu paladar. A gente fala hoje de um paladar um pouco inflexível ou infantil, né? Eu falei, gente, eu vou cursar nutrição. Quem sabe lá eu vou conseguir me alimentar melhor, né? Fiz a faculdade na época. Mas você comia os alimentos e aí você não gostava da textura, do sabor? Ou nem chegava? Não gostava. Assim, pequena sim, mas quando eu fui entrar na fase da adolescência ali, eu não queria comer. Então, eu tive uma fase de rebeldia mesmo, entendeu? Com a comida. Então, eu falei, gente, não tá certo isso. Eu tinha consciência que não era certo, mas eu também não experimentava muito. Ou se não deixava no cantinho, colocava no prato. E era muito de hambúrguer, pizza ou não? Até que não. Não, mas era o arroz, feijão e não tinha variedades assim, e a batata frita. E a batata frita. Minha mãe nunca foi de fazer fritura em casa. Então, assim, contudo, a gente não tinha esses fast foods. Eu também sou do interior de Minas. Então, não tinha chegado o McDonald's, não tinha chegado essas coisas. Mas era aquela comida básica, eu não tinha cores, sabe? Que são os minerais, né? As vitaminas. Fui cursar nutrição. Confesso pra você que na nutrição dá uma base, né? Pra gente poder exercer a nossa profissão, mas não foi ali que me despertou ainda a questão de como mudar. A gente experimentava, ir pra aula de dietética, pra cozinha, fazia tudo, mas eu ainda não tinha virado a minha chavinha, né? Então, quando eu entrei no mundo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento humano e vi que tudo na nossa vida parte de uma escolha. Primeiro você traz para a consciência e depois você escolhe. Mas é algo que tem que ser trabalhado, sabe? A gente às vezes tem a consciência das coisas, mas a gente não exerce aquilo todos os dias. É um processo, né? A mudança. É repetição. Você ouvir e todo dia tá alimentando aquela informação. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vai furar. E aí, então, quando eu conheci a programação neurolinguística, eu vi a questão do poder da nossa mente, né? A questão neuronal. A gente tem as nossas sinapses neurais e muitas vezes quando a gente não experimenta algo novo, seja o que for na nossa vida, a gente não nos dá a capacidade de aumentar as sinapses neurais. E quando você tem uma inflexibilidade, você vai por mesmo caminho, né? Eu vou para o meu trabalho pro mesmo caminho, eu vou para a escola, eu faço da mesma forma, eu vou comer arroz, feijão e todos os dias. Aquele mesmo ritual, você não experimenta o novo. É como se o cérebro atrofiasse ou ficasse daquela mesma estagnado, né? A gente não dá estímulo para ele ter mais percepções. Quando eu fui tomando consciência disso, eu falei, gente, isso tem um impacto tão grande, porque a questão alimentar, muitas vezes, você acha que você tem uma restrição só alimentar, mas se você analisar a sua vida como um todo, não. Muitas vezes você pode ter essa restrição para relacionamentos, para viagens, para negócios, né? Na minha família, por exemplo, tem uma crença que ter sócios não é legal. Se eu alimentasse, se eu acreditasse nisso que vem da minha família, eu não teria o espaço que eu tenho hoje. Hoje eu tenho um sócio. Então, sempre a quebra de paradigmas, quebra de crenças e perceber, peraí, o que pode ser meu, o que são deles, o que é coletivo, o que é da sociedade, a gente incorpora isso. Então, foi aí que eu comecei a virar essa chavinha. Eu falei, gente... E o Mário, meu esposo, né, vem dessa questão do autoconhecimento. O Mário foi um grande assim, incentivador. E ele que, antes da gente se conhecer, ele já trabalhava com tudo isso. E ele leu minha personalidade, assim, antes de tudo. Então, a gente trabalhava... Ele sempre falava comigo, Lorena, ele me cutucava para trabalhar um pouco dessa inflexibilidade. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai entender um pouco da nossa personalidade... É o pré-julgamento ou não? Não é o pré-julgamento. É algo que a gente já nasce. É como se fosse uma característica genética nossa, entendeu? É uma coisa, é uma casinha... Aquela coisa que você aprendeu, né? Que você... É a sua cultura. A gente tem a personalidade e tem a modelagem, a cultura, que é o ambiente que a gente vive. Por exemplo, uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, tanto com os pacientes, com as pessoas, é Enneagrama. Enneagrama, ela é uma ciência assim, milenar, é um estudo que trabalha com as personalidades. Então, no Enneagrama, tem personalidade de 1 ao 9, são os Enneatipos. Todos nós, algum momento do nosso nascimento, da gestação, vai sofrer algum trauma, onde a gente vai preferir uma casinha dessas, de uma casinha de 1 ao 9. E a gente vai...
se aconchegar naquela casinha, se proteger, porque a personalidade é uma proteção, e nós vamos desenvolver as nossas habilidades em cima daquilo. Todos nós temos pontos positivos e pontos negativos, pontos para ser trabalhados, né? Aperfeiçoados, e pontos também para a gente acelerar, para a gente expandir aquilo. Então, o certo seria sair desse casulo, romper. Por quê? No Enneagrama eu sou 1, né? Para quem conhece o Enneagrama, não sei quem já ouviu falar no Enneagrama, o tipo 1, se eu pegasse e ficasse só nessa casinha, o tipo 1, ele tem a questão de ser mais perfeccionista, mais metódico, uma pessoa mais honesta, uma autocrítica, muito autocrítico, e tem um pouco de inflexibilidade. Estou falando nada negativo, tá? Uhum. Se eu pego isso e eu não percebo, isso me atrapalha em várias coisas. E eu vi que tudo isso tinha a ver também com a minha forma de alimentar, né? De não experimentar o novo. A inflexibilidade, a perfeição e tudo mais. E quando eu fui pegando a programação neurolinguística, porque a programação neurolinguística, sim, ela te dá uma possibilidade de você trabalhar padrões. Por exemplo, eu poderia vê-la em casa. Quem tem esse padrão de não alimentar, de não se experimentar as coisas. Tá, minha mãe comia as coisas, comia. Meu pai também comia mais variedades de alimentos, comia. Mas o meu pai já tem uma característica um pouco mais de não se ousar, de não se arriscar. Então, nós temos muito disso, da nossa personalidade e daquilo que a gente foi convivido, da forma que a gente foi criado, né? Então, eu me encantei em descobrir tudo isso e ver que, por exemplo, não tem como mais eu hoje, na idade que eu tô, culpar meu pai e minha mãe por alguma coisa, né? A gente chega no momento da vida e fala, gente, como que eu vou culpar minha mãe? Porque minha mãe poderia ter feito isso, poderia não. Já passou, né? Agora é contigo, já cresceu. Aí vem a autorresponsabilidade, né, Nayara? Então chega um momento da nossa vida que a gente vê, a gente com a gente mesmo, é um processo de autoconhecimento. E se você não tomar uma atitude, uma decisão, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E tem um ponto, assim, a favor, dentro do Enneagrama, é muito legal. Uma hora a gente vai conversar mais sobre o Enneagrama, eu acredito que você vai gostar bastante. Você também é uma pessoa bem curiosa, né? Antes de vir a personalidade, vieram os instintos. Então, o ser humano, quando ele chegou aqui na Terra, a primeira coisa que nós precisamos de aprender a fazer foi a se defender, foi a sobreviver. Então, vem o instinto autopreservação. Primeiro veio esse instinto porque, peraí, onde que eu tô? Eu tenho que comer, eu tenho que sobreviver, matar um leão, né? Um leão por dia. Depois, o ser humano passa para a questão da socializar. Eu vou conviver com uma outra pessoa, eu tenho que procriar. Então, né, para a espécie não ficar extinta. Então, o ser humano começou a aprender a relacionar com uma outra pessoa. A gente fala no Enneagrama o instinto sexual, que é o instinto 1 a 1. Uhum. E depois, o ser humano passa a querer a relacionar com grupos, né? Então, nós temos o instinto autopreservação, o instinto sexual e o instinto social. Todos nós temos isso dentro da gente. Uhum. Só que tem pessoas que têm esses 3 mais equilibrados. Um mais dominante. E tem pessoas que têm um mais dominante. Então, por exemplo, uma pessoa, falando de saúde, que você também é da área da saúde, uma pessoa que tem o copinho do autopreservação muito lá embaixo, é uma pessoa que ela não vai querer se cuidar, ela não quer se olhar. Ela tá ali preocupada com o todo, com a política, com o mundo, o que tá acontecendo. Ela, assim, ela dá a vida, ela dá o suor, mas ela não se cuida. Porque isso pra ela não tá numa ordem de relevância. Mas que engraçado, né? A pessoa cuida de tudo, de todos e não cuida dela. Totalmente o inverso do que é o correto. O inverso. Então, ela não se coloca como prioridade, entende? Os outros não, se ela pode ajudar os outros, ela faz pelos outros, ou ela faz pela sociedade, ou ela faz pra humanidade, mas ela não faz por ela. Então, não é falta de amor próprio? Também, eu acho que a gente junta tudo isso, mas a hora que a gente vai entendendo assim, a personalidade, o instinto, entra nesse funil da autopreservação. Uhum. Mas independente disso, que é a questão do amor próprio, eu acho que é legal quando a gente consegue, nós mulheres, homens, pessoas, quando a gente começa a se enxergar e ver que a gente é necessário estar em primeiro lugar. Para as pessoas que têm esse instinto autopreservação mais reprimido, é mais difícil pensar nisso. Talvez as pessoas que têm autopreservação mais dominante, igual eu tenho, eu sempre gostei de me cuidar. Então, para mim, não é que é mais
é mais fácil. Mas eu priorizo mais isso na minha vida, entendeu? Porque o caminho, os desafios é igual para nós todos. Sim. Não é porque eu sou nutricionista que eu não tenho desejo por doce, que eu não quero comer uma pizza, que eu não quero comer um sanduíche e que eu não tenha consciência que isso não faz bem. Mas chegou um momento da vida em que eu percebi assim, Nayara, que os extremos, eles não são benéficos para nossa mente, sabe? Ele pode até ser para o corpo. Hoje, né, a gente está com uma nutrição perfeita, um metabolismo perfeito, mas antes de tudo nós somos alma. Então, é muito legal você falar isso, porque é algo que eu sempre tive em mente. Que a gente tem que ter, assim, uma vida, uma dieta restrita, sim, porque a gente sabe o quanto que o doce, né, é prejudicial, mas a gente também tem que alimentar a alma, né? Não é só corpo, tem a alma também. Então, quais são os alimentos que te remetem àquela memória da infância? Quais são os alimentos que te trazem sensação de bem-estar, de aconchego, não tem? Então, é importante isso acontecer também. Eu vi esses dias, não sei onde, eu tô tentando puxar na memória, onde eu vi, muito engraçado isso, uma postagem falando, olha, isso daqui é pro meu corpo, que era uma coisa saudável, isso daqui é pra minha mente, isso daqui é pra minha alma. Então, tipo sim. assim, a pessoa separou aquele alimento isso é que saudável. É pra alma. Isso tem que acontecer. Eu acho que para ser constante, pra gente conseguir ter uma constância e adquirir hábitos saudáveis, porque a questão de ser saudável não quer dizer que não vai existir esses alimentos, vai fazer parte do contexto, entendeu? Pra gente viver numa atmosfera totalmente saudável, acho que nesse planeta a gente não deveria estar. A gente não tinha como, porque a gente porque não tá numa bolha. Porque não dá pra socializar também, né, Isso. Lorena? É porque você vai sair num rap, é o pastelzinho, é o chopinho, é o drink. Não dá pra ser sempre, você só sair pra socializar bebendo só água com gás. Eu falo que a primeira coisa é trazer pra consciência. Então, quando eu estou numa consulta, eu gosto muito de trazer pra consciência, a gente brincar e trazer quais são os alimentos inflamatórios. Quais são? Então, assim, o que são alimentos inflamatórios? Alimentos inflamatórios é alimento, a base praticamente são os açúcares, né? Gordura saturada, sorvete, pães, massas, biscoitos. Por que pães, massas, biscoitos, bolos? Porque isso é farinha branca. Então, a farinha branca hoje ela é considerada como um alimento com alto índice de glúten. Não quer dizer que glúten faz mal, mas a gente hoje está com excesso de tudo. A gente está com excesso de alimentos transgênicos. O glúten também, a porcentagem dele aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é muito maior que na Europa. Então, comer um pãozinho na Europa não é tão ruim igual comer um pão do Brasil. Eu sempre vi falando que o glúten faz muito mal. Sim, o glúten, ele atrapalha a nossa barreira. O intestino, ele tem uma barreira protetora. Como o glúten, a proteína, né, ela tá muito mais do que o limite permitido, e isso faz mal, entendeu? Então, a gente tá com excesso... É como se ele tirasse essa barreira protetora do intestino. Do intestino, causando inflamação. Então, o glúten hoje, principalmente para as pessoas que têm alguma doença autoimune, né, elas devem tirar o glúten. Então, vamos repetir quais são os alimentos inflamatórios? Vamos lá. Açúcar. Óleo, esse óleo que a gente compra no supermercado, óleo de canola, de girassol, soja, né? Esses óleos são altamente inflamatórios porque são refinados, entendeu? Eles passam por um processo de refinamento químico muito grande. Então, a gente substitui esse óleo para a gente cozinhar. Ou com azeite, hoje já tem um azeite próprio que a gente encontra no mercado para fazer para cozinhar. A gente pode colocar uma banha também para poder cozinhar. A gente pode colocar um óleo de coco. As pessoas falam, mas isso é caro. Eu falo, gente, a gordura não é grande coisa. Às vezes você eu compro na internet um galão de óleo de coco e dura muito, em vez de comprar no mercado, porque como usa para cozinhar, eu uso muito azeite e óleo, mas também quando eu vou fazer comida, eu gosto de colocar banha também, sabe? Então, a banha dá mais celulite? Não, o que dá celulite são os açúcares, os carboidratos refinados, sabe? Os processados, outros alimentos inflamatórios aqui que a gente tem que falar, são os ultraprocessados, né? Com a Revolução Industrial, aconteceu de vir, né, esse tipo de alimento, esse produto alimentício, que a gente nem fala que é um alimento. O alimento é um alimento que Deus deixou aqui na terra, é plantado, né? A gente colhe, a gente descasca. Mas esses produtos alimentícios surgiram nessa necessidade, né, de ter um alimento com maior durabilidade por causa das guerras.
Então, depois disso, veio e cresceu muito pela praticidade. Eu sei que você é muito ligada também à questão de energia. E uma vez eu vi um argentino falando que tem até energia da mão da pessoa que planta, do local que o alimento é plantado, tudo isso. Você já viu um estudo relacionado a isso? Sim. Que até o local que o seu alimento é plantado e acolhido faz diferença no seu organismo. Porque tem as agriculturas, né, as plantações biodinâmicas. Então, tem o orgânico, que a gente sabe que é sem essa grande, né, os agrotóxicos, as toxinas, e tem o biodinâmico. O biodinâmico, eles seguem a fase da lua, a melhor lua para plantar, para colher. Eles escolhem até, às vezes, para fazer vinho biodinâmico, a pessoa que vai, a forma que ela vai colher aquela uva, né? É uma forma de muito respeito com o todo, com a natureza, sabe? Com agradecimento. Eu não sou a questão contra matar um animal, mas é a forma que está fazendo isso, que acontece isso, né? O animal, ele tem o direito, todos nós temos o direito de lutar pela vida, né? Por que o animal também não vai ter? Né? Às vezes, antigamente, quando se matava um porco, uma galinha, é aquela coisa no quintal, né? Coloca tudo ali para correr e todo mundo correndo atrás do porco e da galinha. Ele sabia que ele ia ser morto. Ele sabia que chegou a hora dele, mas o humano, a pessoa, o homem deu ele, peraí, né? Chegou a sua hora, mas ele lutou até o fim. E hoje, com essa grande produção de carnes e tudo, não tem isso, né? Então, gera, assim, uma energia. Tem pessoas que, eu não sei aqui onde a gente encontra esse tipo de carne, mas já existe no mercado esse tipo de carne que tem esse processo com mais respeito. Então, a energia, por quê? Porque a energia da carne é outra. Então, a gente não come só o alimento, a gente come a energia que aquele alimento traz pra gente. É que o animal passa, né, pras entranhas do seu músculo, Imagina, né? o estresse que ele viveu. Sim. Né? O que ele passou. A gente não para pra pensar nisso, né? A gente não para, a gente pensa assim, vou ser vegetariano e tudo, mas a gente tem que entender, eu não sou a favor nem contra o vegetarianismo, entendeu? Eu acho que a gente não tem que trazer o radical, tem que entender. O animal, ele faz parte da cadeia alimentar de um todo, mas com que forma isso está acontecendo, né? Ele tem o direito também, será que ele está sendo, chegou a hora dele, a morte dele está sendo respeitosa, né? Como a gente tem que ter com tudo nessa vida, né? Sim. Com a planta. Então, a biodinâmica, ela traz isso, ela traz uma energia. Eu trabalhava lá em Belo Horizonte, quando eu fazia o processo de detox, um protocolo, eu fiz muito esse protocolo, com a clorofila, que chamava clorofila do trigo. Eles plantavam, então a clorofila vinha congelada. Hoje vende muita clorofila em pozinho, né? Você compra já nessas lojas de produtos naturais, mas ele vinha o sumo dela natural, ele fazia e era biodinâmica. Então tinha plantação no espaço dele, né? Ele colocava música clássica para as plantas. Então a gente ficava no processo do protocolo consumindo, era mais ou menos 7, 8 sachês dessa clorofila. E não consumia carne nesse período, porque o intuito era a gente dar um tempo para acontecer a detoxificação no organismo, né? Entendi. Você me comentou uma vez numa reunião nossa sobre um aparelhinho que mede o nível de energia. Isso é possível fazer até nos alimentos? Até nos alimentos. Qualquer objeto. Qualquer objeto. Na verdade, cada profissional se identifica melhor com isso, né? A gente tem o Bidort, que usa o próprio dedo, né? Você pode colocar o dedo e fazer o teste neuronal. Tem profissionais também que gostam de usar esse teste neuromuscular, né? A gente faz a pergunta e quando o profissional faz esse movimento com o braço, dá para perceber se o braço descer muito é porque não, se ficar firme é porque aquilo ou faz bem, ou ele quer, ou é um propósito. E tem o aurímetro, eu uso o aurímetro. Aurímetro é o nome, o aurímetro, certo. Você consegue medir a energia de tudo, né? Então o aurímetro, ele tem que estar conectado com quem está fazendo, com quem está usando ele de instrumento, né? Então, para você ter ideia, nós já fizemos esse teste com roupa, eu e meu esposo, né? Tinha uma roupa que ele ganhou de uma pessoa, ele nunca usava, ficava lá no guarda-roupa. E a gente pegou o aurímetro que eu uso em consultório, assim, falou, Lorena, vamos testar aquela roupa, porque eu não uso aquela roupa. Vamos testar pra ver. E nós pegamos a roupa lá no guarda-roupa, né? Gente, é muito incrível isso, sabe? Como que a energia, independente se é comida, se é copo, se é tudo tem... para transformar na matéria, ela é uma energia, né? E aí a gente pegou o aurímetro e tava super negativa a roupa pra ele, entendeu?
Então, porque o aurímetro ele faz 2 movimentos. Ele faz esse movimento. Quando eu tô testando ele e ele vai pra pessoa, é porque ressoa com ela. Quando não vai, não ressoa. Quando fica assim, é neutro, né? Entendi. Não interfere. E ele foi lá pra baixo. E ele foi super negativo. Ele veio pra cá, né? Ele veio pro lado, assim. Caramba! Então, assim, a gente não sabe, por exemplo, eu não sei dá pra usar isso material... assim, se for alugar uma sala de um lugar, vai alugar uma casa, né? É bom você fazer até levar o pessoal que trabalha com radiestesia, porque eles conseguem vincular tudo que está por detrás mesmo, na construção, o esgoto, o encanamento. Feng Shui vai trabalhar também as energias. Mas se for assim, você não mora em lugar nenhum também. Mas você mora, você só equilibra. Tem formas de equilibrar com pedras, com cristais, com elementos, entendeu? Então, porque às vezes você encontrou uma casa que você gostou muito, né? Mas pode ser que tenha uma área. Você já reparou que todo lugar, na nossa casa mesmo, no seu trabalho, tem um cantinho ali que você usa menos, que você fica menos? Sim, aí o cantinho que você usa menos tem uma energia diferente. Tem uma energia diferente. Tem. Então ali é legal você colocar algo que transmuta aquela energia. Você pode ver que o gato, ele sempre fica aonde a gente não fica muito, porque ele tá ali transmutando. O gato tem essa capacidade de fazer isso. Olha só. Sabe? Então, é muito legal isso. E os alimentos são isso. Então, quando eu tô alimentando uma comida, um alimento super industrializado, que energia que aquilo tem? Não tem nutriente, não tem vitamina. Então não traz vitalidade para o meu organismo, entende? E o que o corpo quer? O corpo quer nutriente. A gente é uma máquina e essa máquina precisa de vitaminas. Eu quero que você monte um cardápio para Analice, minha filha, 7 anos. já tô comunicando aqui para eu não esquecer. E é muito legal pegar essa idade, Nayara, porque assim... Eu falo, esses dias um amigo meu também chegou e falou assim: Lorena, eu quero que você faça um cardápio, ajuda com meu filho, ele tem 11 anos eu acho. Eu falei assim, mas antes do seu filho eu quero conversar com você. Porque a responsabilidade do que compra, do que traz para casa ainda não é da criança, né? É nossa, é dos pais. Então a criança... ela pega muito mais rápido do que a gente as coisas, sabe? Por mais que ela tá ali no convívio com os amiguinhos, né, na escola e tudo, mas a criança já tem um sexto sentido forte, assim. Já. E eles estão conectados com esse futuro, né, que pra gente é um pouco distante, mas pra cabecinha deles já é algo mais palpável. Então, tem crianças aí já com conceitos, sabe? É muito interessante ver isso. Então, eu acho que você que é uma pessoa que já dá atenção para isso, para saúde, né? Que busca isso para sua vida, com certeza para sua filha, Annalise, né? Annalise, lindo esse nome. Bom, pessoal, a gente vai ter que ir agora para o nosso primeiro intervalo, mas olha, é coisa de 1 minutinho, nós estamos de volta e aí a Lorena vai dar dicas de quais alimentos a gente tem que ingerir para ter longevidade, vida saudável, boa memória e principalmente, né, desinflamar o organismo. Fiquem ligadinhos que voltamos já já. O programa Novo Você volta já. 105.9 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. O rádio nasceu da pesquisa e descoberta de vários inventores e idealistas pelo mundo afora. E o mérito de sua invenção foi disputado por todos eles. Em 1901, o italiano Guglielmo Marconi realizou um experimento que lhe rendeu um prêmio Nobel de Física. Marconi enviou sinais radiotelegráficos da Inglaterra, que foram ouvidos claramente na costa norte-americana. 4 décadas depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu ao sérvio Nikola Tesla o mérito de experimentos iniciais por seus estudos e patentes com ondas de rádio. O Brasil também entra na disputa. O padre e cientista Landel de Moura é reconhecidamente um dos pioneiros na transmissão de som sem fio. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. 659
Este é o WhatsApp da Metrópole. 65-99630-6116. Peça sua música, opine, participe da nossa programação. 65-99630-6116. É o WhatsApp da Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ouvindo na Metrópole FM, programa Novo Você. Hey! Estamos de volta! Estamos de volta com mais um programa Novo Você. Olha, pessoal, que legal o meu compromisso de estar aqui com vocês hoje, porque eu acredito na importância de nós mulheres nos unirmos para ajudar as pessoas de fato com informação de valor, informação de qualidade. E se uma coisinha que a gente fizer aqui mudar a sua vida, a gente vai ficar feliz pra caramba, né, Lorena? Com certeza. Bom, Lorena, tem muita coisa para a gente falar ainda sobre alimentação. Sim. Vamos lá, nos seus atendimentos, quais são os erros mais comuns que chegam para você? Que fala assim, que você fala é unânime, todo mundo chega com isso aqui e eu preciso mudar. Uhum. Eu acho que um dos principais erros que eu observo, Nayara, é a qualidade do café da manhã, sabe? Pessoas achando que... Hoje está com essa questão do jejum intermitente, então fala, doutora, eu nem tomo café da manhã. E levando isso como algo benéfico, nem sempre isso é benéfico, sabe? Antes a gente precisa de começar a estruturar aquela pessoa até ela chegar no jejum. E muitas vezes o alimento, sim, o café da manhã, ele é muito importante, sabe? Eu falo, se vai para deixar de ficar sem uma refeição, que seja da noite. Na verdade, a gente não deve ficar sem refeição à noite, a gente deve jantar mais cedo, né? Eu sei, isso eu aprendi. Até o pôr do sol. O pôr do sol. Então, eu falo assim, trazendo um pouquinho para nossa realidade, a Ayurveda que fala muito disso, sobre a gente fazer a última refeição ao pôr do sol. A gente sabe que todo mundo tem uma extensão maior de carga horária de trabalho, de chegar em casa. Então, dentro da realidade, os 18 horas não é uma coisa na realidade de todos, né? Então, por isso que a gente faz uma coisa individualizada. Então, a que horas? 8 horas. No máximo 8 horas você consegue fazer o seu jantar. Às vezes a pessoa fazia 10 horas, né? 9, 10 horas. Não, eu consigo 7h30, 8 horas. Então, vamos ao máximo e vamos pegar uma refeição de mais fácil digestão. Então, quando eu falo de mais fácil digestão, é já colocar, assim, muitas vezes, quando a pessoa está com dificuldade, ela está com desbiose intestinal, ela está com inflamação, ela está com dificuldade, sabe quando a pessoa fica empachada, ela fica com arrotos frequentes, com gás? Então, a gente tem que ver quais alimentos são mais estratégicos. Salada crua, ela é difícil de digestão. Vamos explicar para as pessoas o que seria uma desbiose, Sim. o que é esse empachamento, né? O que está acontecendo. Uhum. Então, hoje, se a gente for pegar, assim, a maioria de nós brasileiros, a maioria das pessoas hoje tem uma certa desbiose no intestino. O que é desbiose? A desbiose é um desequilíbrio das bactérias boas e ruins que a gente tem. As bactérias patogênicas e benéficas, que a gente precisa dessas bactérias boas. No caso, também. Teria uma quantidade maior das maléficas do que das benéficas. Isso. E como que eu vou aumentando ela? Eu dou alimento para ela. Então, quando eu como mais doce, quando eu como mais carboidratos, esses carboidratos que eu expliquei, que são mais
açucarados, mais refinados, industrializados, eu estou dando o combustível que elas precisam ali para fermentação. Então elas começam a fermentar, a crescer e eu começo a gerar uma inflamação no meu intestino. Tudo começa no intestino. Então meu intestino vai inflamar, ele tem uma barreira super fechadinha. Quando ele começa a inflamar, ele vai abrindo. Quando ele abre, porque ele está inflamado, essas partículas, esses subprodutos que a gente não digere, vai para dentro do nosso organismo. As toxinas. As toxinas. Então isso, as minhas células de defesa, elas veem aquilo e falam, gente, opa, tá chegando algo estranho aqui dentro, o que é que tá acontecendo? E elas podem começar a se defender, a se combater o próprio corpo. Eu não tô falando que a causa de uma doença autoimune seja essa, mas pode sim provocar algo autoimune, pode sim vir uma artrose, uma artrite, alguma doença inflamatória no corpo. Por isso eu falo, né, que o intestino é o segundo cérebro. É o segundo cérebro, porque aqui tem a parte também dos neurotransmissores, tem a produção de serotonina, né? Então, quando a gente está alimentando mais desses alimentos inflamatórios, a gente está produzindo menos serotonina. E o ser humano porque a gente está matando coisas boas ali dentro, entendeu? Uma dica legal, filma isso aqui, Gabriel. Uma dica legal, pessoal, para você saber se você está tendo desbiose no intestino, é na hora de limpar. Isso. Você pega o papel higiênico e limpa. Se vier com aquele resíduo, é porque o intestino tá... Isso. O cocô tem que estar durinho, né? É só o papel higiênico. É só para verificação, tá? Então, se estiver ficando sujo, é porque o intestino não tá trabalhando da maneira que se deve. Ele tá inflamado, né? Então... E aí tem que dar o alimento certo, que são as fibras. Para poder... e a gente encontra essas fibras aonde, Lorena? A gente encontra muito nas frutas, nas verduras, tomar na salada. Os lactobacilos ou não? Pode. Que, ó, eu sempre falo assim, os lactobacilos... suplemento lactobacilos é ideal a gente tomar depois de fazer também primeiro trabalha sua alimentação, corrige sua alimentação. Fazer o detox. Faz um hábito. Ou um detox, ou uma correção de um mês, mais ou menos, porque às vezes, quando a gente suplementa ou faz algo, a gente não vai digerir aquilo, não vai absorver. Então, você joga o seu dinheiro fora. Então, corrige a alimentação, depois corrige a alimentação, a gente entra com os probióticos, com os suplementos. E a gente vai intercalando, não tem que entrar com tudo de uma vez. Com certeza, às vezes a pessoa vai precisar de um complexo B, porque o nosso solo hoje, Nayara, ele tá mais pobre, né? A questão de nutrientes. Então, por que todo mundo tem que suplementar? Porque a comida, ela vem do solo. Se o solo não tá tão rico como era antes, né? Por que todo mundo tem que suplementar magnésio? Todos nós temos que suplementar magnésio. Porque magnésio tem em terras vulcânicas, onde tem vulcão, né? Aqui no Brasil tem vulcão? Não. Então, a gente não consegue esse mineral fácil. Então, todos nós, se for fazer um exame aqui, olhar com precisão para ver, a gente precisa de suplementar magnésio. Eu já dou magnésio, pessoal, para minha filha, desde 7 anos. Desde 7 anos, Ela toma magnésio, dilamato, trionato toda noite. Sim. Além de ajudar no sono, na memória, na articulação, no humor, né? E ele é o mineral que ajuda todos os outros minerais também a ter maiores absorção. Eu falo, se for para escolher um mineral para ser suplementado, a gente escolheria ele. E pode ser aquele que vende no supermercado mesmo, né, Lorena? Pode. Olha, se a pessoa pega o cloreto de magnésio e já dilui aquilo na água em 1 litro, né? Nossa, eu não consigo hoje comprar isso ou mandar... que seja aquele diluído em 1,5 litro de água, mais ou menos, e você coloca na geladeira e vai tomando uma dosezinha, um cálicezinho, você já tá repondo o magnésio. Você viu, pessoal? Então, vocês entenderam aí, né, galera do fundão? Magnésio na dieta. Não tem desculpa, né? É o magnésio, a vitamina D também, que a gente sabe hoje nos exames, as vitaminas D, elas são muito baixas, né? Antigamente não se atentava tanto a isso. Assim como você falou da vitamina, do magnésio, do mineral, até onde eu sei, a vitamina D, que na verdade falam que é um hormônio, Sim. é um dos mais importantes. Se você tivesse que escolher apenas um, seria a suplementação da vitamina D. Vitamina D. Hoje a gente pega a vitamina D, bem básico assim, vitamina D, o magnésio, às vezes vitamina B12, B9 também, sabe?
ômega 3 também, por ser anti-inflamatório, né? Então, mas assim, eu acho que o principal, antes de tudo, Nayara, às vezes as pessoas querem tudo muito milagroso. O que eu tomo pra isso? O que eu tomo pra isso, né? Porque, e não quer alimentação. E não quer alimentação, porque a alimentação, ela vai te... Você precisa de se planejar para ela, porque você tem que fazer a alimentação. Se eu não consigo comer na rua todos os dias, eu como na rua. Mas às vezes não é possível comer na rua, almoçar fora, jantar fora. A questão de logística, a questão também de valor, né? Não é acessível assim ficar almoçando e jantando fora todos os dias. Então a gente chega em casa, a gente está cansado e tudo. Vamos pedir alguma coisa? Mas eu não sei que óleo que foi feito, eu não sei que sal que foi feito, eu não sei a procedência que foi feito. Então eu falo, gente, da mesma forma que a gente se organiza para várias coisas na nossa vida, na nossa rotina, a gente precisa entender que a nossa saúde, se ela não tiver como um valor primordial para você, se você falar assim, gente, sem saúde, o que eu faço? Nada. Nada. Né? Não tem Sem dinheiro, saúde, você pode ter muito dinheiro, mas se não tem saúde, você não faz nada. E hoje tem receitinhas muito práticas. Então, por exemplo, eu pego uma batata doce, eu coloco um franguinho ali por cima com molho de tomate. Você pega a abobrinha, parte ela no meio, faz um molho à bolonhesa ali com, né, carne moída, molho à bolonhesa. Põe no forno ali, 15, 20 minutinhos, aquilo ali já está pronto, você retira. É como se fosse um pãozinho de frigideira, você pega ovos, bate com uma farinha legal, pode ser uma farinha de amêndoa, de grão de bico, de farinha de sem glúten, ou própria, às vezes um pouquinho de tapioca também, se você usar um pouco de fibra. Uma coisa, falando em fibra, alimentando ali, né, as bactérias positivas, psyllium, é algo que não é caro, é algo tão importante, ajuda na glicemia, ajuda na fibra, nas fezes. A gente estava falando de intestino. Pode colocar em qualquer alimento. Qualquer alimento. Tem dia que eu coloco misturado no ovo, tem dia que eu tomo, eu não quero colocar, eu fiz esses dias, eu cheguei em casa à noite. Peguei ovo, bati ovo, coloquei um pouquinho de psyllium para dar essa fibra, né? Aí eu tinha tomatinho pequenininho, eu cortei o tomatinho, manjericão, tinha um pouquinho de queijo parmesão, coloquei, bati tudo, coloquei naquelas forminhas, né, para fazer o cupcake lá, coloquei para assar. Então, assim, 20 minutinhos estava pronto. Ficou uma delícia, eu servi tudo, Mário. Nossa, que coisa gostosa que você fez. O que você fez? Eu falei assim, olha, às vezes a pessoa pede a receita, eu falo, gente, eu pego o que tem na geladeira. O que tem de comida de verdade aqui? Eu tenho chuchu, eu tenho cenoura, eu tenho tomate, eu tenho couve, eu tenho espinafre. Tudo. Mistura, faz aquela misturinha, põe ali, você faz... Fica uma delícia. É um muffin de omelete. E o muffin, ele dá um gostinho diferente de fazer na frigideira. Às vezes eu faço na frigideira. A frigideira fica mais rápido, né? Mas o da frigideira fica um sabor e o do forno fica outro sabor. Outra. Então você vai diversificando, né? Quando os meus dias estão corridos, eu vou para desse sentido de criar um omelete, esses omeletes criativos, Sim. Entende? Você falou do café da manhã, que é o mais importante. O que comer no café da manhã? Olha, nós passamos a noite deveríamos, até então, tá? Eu sei que tem gente que às vezes está no momento de vida, hoje é uma realidade, às vezes pela ansiedade que a pessoa acorda à noite, come, mas a gente não deveria. À noite é hora de dar o descanso para a digestão, porque o organismo precisa exercer outras funções ali dentro. Então, de manhã a gente acorda, o corpo tá ali sedento, né? Para começar a primeira refeição do dia. Então, se eu pego ali a primeira refeição, vou comer um pão, né? Pão com queijo, leite e Toddy e açúcar. O meu café da manhã é da minha infância inteira. Não é? Da minha também. Eu adorava passar o pão na chapa. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade em mudar na minha alimentação, primeiro foi o leite, quando eu tirei o leite. Depois foi o pão, porque eu fui criada todos os dias com pãozinho na chapa com manteiga, né? Delícia. Pra ir pra escola, uma delícia. E não é que eu não coma, sabe, Nayara? Tem dia, sei lá, uma vez no mês, eu vou lá e pego um pãozinho fresquinho e tu fala assim, hoje eu quero comer um pão. Mas de manhã, a gente deve quebrar o jejum com proteína e gordura. Então, você pode fazer ovos, você pode comer carne, você pode comer atum, você pode comer tofu, você pode comer abacate. Abacate, né? É ótimo para o cérebro, é anti-inflamatório. Você pode colocar azeite, você pode sim pegar um pão. Eu gosto muito desses pãezinhos. No caso, assim, eu faço ovos com a gema, 3 ovos, 3 claras e 3 gemas, com aveia e um pouquinho de gergelim. É o meu café da manhã.
Você pode colocar aveia, você pode colocar gergelim, semente de abóbora, semente de girassol. O corpo, ele, de tempos em tempos, é bom a gente dando uma modificada, não colocar todos os dias os ovos, por exemplo, porque pode ser que lá na frente você possa vir a desencadear uma alergia ao ovo, à gema, entendeu? Nossa, eu como todos os dias. Todos os dias. E assim, se você tem a vontade de comer ovo, come. Mas tem pessoas que falam, gente, eu não aguento mais ovo. Eu fazia com uma fatia de pão. Sim. Aí eu tirei o pão. Aí eu fiz com a tapioca. Aí eu vi que a tapioca degrada o colágeno. Falei, isso não é bom. Então eu tirei a tapioca, porque assim, colágeno é tudo. Sim. Aí eu falei, vai ficar só o ovo agora, então vamos colocar aveia. Sim, você pode colocar aveia, você pode fazer uma panquequinha também. A farinha de grão de bico, a farinha de amêndoas, ela dá uma textura diferente. Então você pode, eu quero fazer uma coisinha meia docinha hoje. Você mistura tudo isso com uma banana, fica uma delícia, canelinha, sabe? Então você coloca isso com chá ou com café da manhã. Então, assim, temos várias opções. A pessoa pode comer batata doce de manhã, ela pode comer mandioca, ela pode comer inhame de manhã. A gente não tem muito essa cultura aqui de comer comida, né, no café da manhã. Não, eu acho até engraçado quando a gente viaja, né, o pessoal come. Come, então isso seria perfeito para o nosso organismo, né? Mas a gente acostumou com pão de queijo, com bolo, com outras coisas, que não é interessante a gente quebrar o nosso café da manhã com isso. Tem pessoas que não sentem apetite pela manhã. Primeira coisa que eu pergunto é como que foi sua última refeição do dia, porque pode ser que ela realmente não tem essa vontade. A gente tem que comer, se a gente tem vontade de comer. Se eu não tenho vontade de comer, eu não tenho que comer, porque o nosso corpo é sábio, né? Ele tem essa sabedoria. Ele tem ainda aquela reserva, né? Ele tem a reserva. Então pode ser que hoje você acorda e fala, gente, será que eu tô com fome? Pode ser naquele sábado que você saiu à noite, que você jantou tarde, tudo. Então, será que você tá com fome mesmo de manhã? Ou será que tá comendo por hábito, por vez? Escutar o seu corpo, porque talvez naquela manhã de domingo é legal você ficar aquela manhã de chá, ou fazer um suco verde, ou descansar a sua digestão, porque você sabe que você excedeu na noite anterior. Então, você dá um descanso para sua digestão, para você poder começar a comer. Então, sempre o café da manhã, comidas de verdade, ou uma fruta e ovo, ou também tem shakes hoje que a gente consegue fazer algo legal. Não é interessante ficar colocando frutas batidas, né, por causa da frutose. A frutose também é um tipo de açúcar. Então, quando a gente vai colocar fruta, sempre preferir a fruta inteira, porque a fruta inteira tem a fibra e tem o açúcar. Então, ali eu consigo o antídoto para aquele açúcar, que é a fibra. Quando eu vou liquidificar aquilo, eu fico só o açúcar, eu fico só a frutose. Tira a fruta, né? Mas acontece, tem dia, eu amo vitamina, então tem dia que eu bato mamão, eu coloco a minha banana, eu coloco meu leite vegetal, mas eu coloco uma fibra. Ou eu coloco farelo de aveia, ou eu coloco linhaça, eu coloco algo ali no meio também para aquela carga glicêmica. Para ela quebrar o pico da glicose. Isso, para quebrar o pico da glicose. Ou às vezes uma castanha que você come junto, né? Vocês viram, né, pessoal? Fibra tem que ter em casa. Tem que farelo ter em casa. De aveia, linhaça. Se você tem glicemia alterada, faz o teste todos os dias de manhã. Você tomar uma colherzinha de psyllium, ou antes da refeição. O que é que você toma numa colherzinha? Um líquido transparente? Aquilo é óleo. Óleo? Óleo. Olha, na Ayurveda, eles têm uns rituais que são bastante... uns costumes, uns hábitos que são bastante interessantes. Então, a Ayurveda, ela parte do princípio que a gente acorda e a gente tem que limpar. Primeiro é fazer limpeza. Quais são essas limpezas? Excreções, urina... O intestino deveria funcionar de manhã. Tem pessoas que ainda não têm o horário não está definido pela manhã. Mas o nosso corpo, o horário fisiológico do intestino, porque vai limpar, entendeu? Então, eu urino, eu faço xixi, eu vou estimular. O ideal seria acordar mais cedo, 5, 6 horas. Aí você vai estimular o seu corpo. Não é hora de comer ainda. Então, você vai no banheiro. Você raspa a língua para tirar toda a toxina que foi, porque o corpo, uma das formas de expulsar as toxinas é na língua. Então, por isso que a gente acorda também com hálito, né? Então, a raspagem de língua. E aí vem combustível. Pessoal, com raspador de cobre, viu? Isso. Uma dica. Raspador de cobre ou de inox, né? Quem não tem ainda, até comprar, pode começar com a colher de inox, né? Não dá para ter aquela... O raspador, ele tem a dimensão certa da língua, né? Sim. A colher, não.
mas dá para começar. E o óleo de coco ou óleo de gergelim. Aquele que você toma é o óleo de gergelim. Coco. Eu acabei o meu de gergelim agora. Óleo de coco, mas eu pinguei uma gotinha de copaíba. Eu pinguei uma gotinha de copaíba. Aí eu bochecho aquilo 10 minutos. É pra bochechar? É pra bochechar. Achei que engolia. Não, é pra bochecho. Se eu uso o óleo de coco, eu posso usar como estratégia no café da manhã, eu posso colocar... Eu vejo o pessoal assim, tomando no café preto, né? 2 colherzinhas com cúrcuma. Pra gerar mais energia, pra ser, né? E tudo isso também. Mas aquela função ali mesmo é detoxificar o que tá na língua. Porque a gordura puxa. Às vezes as pessoas pensam assim que comer o atum, a sardinha ao natural, quando tá, né, no mercado, tem no óleo e tem no natural. O melhor é você pegar com óleo, porque como o óleo puxa todo o metal pesado ali do peixe, o mercúrio, Sim. né? Então você descarta aquele óleo e boas partes das toxinas estão indo embora. Então é nesse sentido da gordura puxar a toxina na língua. Então você faz o bochecho por 1 minuto. Aí você raspa em seguida. Primeiro eu raspo, depois eu venho com bochecho. Não deveria ser o contrário? Porque daí ele puxa e você limpa mais. Eu acho que a ordem não interfere como tanto. Eu sigo porque a Ayurveda fala dessa forma, entendeu? Então você vai raspar a língua e depois você bochecha. Mas também não vejo, assim... Qual seria a diferença, né, na questão da limpeza? Eu penso assim que daí o óleo puxa, aí você vem e raspa mais. E é muito interessante, assim, porque isso ajuda também na saúde como toda de bucal, de controle de cáries, né, das bactérias também. Então eu começo meu dia dessa forma, sabe? Tem dia que é corrido, é filho pequeno, é tudo aquela corre-corre, e a Antonella tá conversando comigo, o que você tá na boca, mamãe? O que é isso? Achando que alguma coisa que eu tô comendo não tô dando ela, né? Aí ela, o que é isso, mamãe? Filha, óleo. Você não vai querer. Você não vai querer. Mas é engraçado isso quando a criança começa a perceber e fazer junto. A Antonella toma... Todo dia eu dou um pouquinho de mel pra ela com 2 gotinhas de própolis. Sim. E tem um caloba, não sei se você já deu pra... Eu já ouvi falar. Caloba é um fitoterápico pra, na imunidade. Sim. E eu dou na água. E tem aquele gostinho, né, do álcool. Não é nada gostoso. Então, já é acostumada, sabe? Eu chego, filha, aqui, ó... Eu tomo melzinho, mel pra tosse, né, mamãe? Gente, ela é tão esperta que ela chegou pra mim ontem, ela queria mel. Mamãe, mel, tosse. Porque ela sabe que eu dou, porque quando ela tá tossindo e tudo mais. Mas enfim. Já encena, né? Olha só. O paladar já tá sendo criado ali, né? Então eu gosto de estimular o azedo. Ela come doce, a Antonella ama doce. Eu também amo doce. Eu falo que... Então, a comida italiana seria a mais prejudicial de todas, né? Muito glúten, né? Muita farinha branca, muita massa. Que vira açúcar. Que vira açúcar. Se a gente vê o corpo das pessoas, dos japoneses, né? Vê o corpo de alguns países, vê do italiano, é diferente. Você vê isso na qualidade. A comida mais saudável? Qual cultura? A japonesa? Olha, a japonesa eu vejo isso até na questão do reflexo das pessoas, né? São pessoas magras, são mais ágeis. Mas eu até estava conversando com uma japonesa esses dias lá no salão. Ela foi e a gente estava questionando sobre isso. Eu falei assim, olha, eu acho tão interessante a cultura de vocês, né? Porque eles têm ainda a questão do morno, né? Do líquido. Água, igual você disse, a água hoje está sendo... As pessoas sabem que a água é importante, mas é difícil alguém que deixa uma garrafinha para estar hidratando na hora certa a água, porque às vezes a gente chega em casa, a gente quer comer e quer tomar água à noite. E a hora que não deve estar tomando água à noite, senão você fica fazendo xixi a noite inteira, né? Sim. E também, a comida também exagerada não deve ser à noite. Mas Sim. eles têm o costume... dos shots, do chá. Então, por exemplo, antes da refeição, toma chá. Depois da refeição, para ajudar no processo digestivo. Já é muito natural. A água é em temperatura ambiente ou morna. Então, essa água que a gente consome aqui, ela não favorece muito a nossa digestão, entende? Eu gosto muito de água a temperatura ambiente. Às vezes está naquele calor que eu tô tomando, porque eu acostumei. Né? Foi uma questão de costume mesmo. Mas eu acho que eles têm uma tradição com relação à comida que a gente deve modelar. Não, agora uma coisa, Nayara, do japonês,
muitas pessoas gostam da comida japonesa por causa daquele... Você já viu que a comida japonesa é viciante? Você já reparou isso? A pessoa que come, quem gosta... Porque tem glutamato monossódico, né? Naquele shoyu, naquele... Então a pessoa fala, nossa, eu amo japonês. Será que ela ama comida japonesa ou será que ela ama aquele glutamato monossódico que tá naquele molho? Né? Que tem na salsicha, que tem nos industrializados, que tem no sanduíche. Então isso cria um vício neurológico na gente. Quando a gente tá procurando uma comida, eu quero comer um sanduíche, eu quero comer um japonês, é porque o glutamato monossódico, ele é viciante como o açúcar. O açúcar é algo extremamente viciante. E pra gente diminuir um pouco... Uma vez me falaram que quando a gente tem esse desejo de comer aquela comida frequente, na verdade são parasitas que estão pedindo aquela comida. Não é que você... Não é uma lombriga enorme que está dentro de você. É bem isso, Nayara. Aí tem que fazer como, Lorena? Olha, a gente vermífugo? É bem isso, sabe? Eu acho que é levar a gente lá pra casa dos avós e falar assim, tô com lombriga, né? Como que mata isso? É interessante você tocar nesse assunto, porque hoje as pessoas estão preocupadas tanto com engordar, com emagrecer, com massa gorda, massa magra, e a gente esquece de olhar pra dentro, em todos os sentidos, né? Então, se a gente tiver essa curiosidade, fala, gente, o que é esse parasita? Como que tá aqui dentro da gente, né? No detox hepático, o último que eu fiz agora, é um detox da limpeza do fígado e da vesícula. Eu fiz questão de... Porque sai pedra, sai cálculos, a gente sugere que a pessoa coloca no vaso uma peneira para ela ver o que tá saindo ali, né? E dessa última vez, eu já fiz 5 vezes, eu fui olhar e falei, gente, eu vi literalmente... Sai. Para você limpar mesmo assim, é recomendado você fazer 6 a 8 vezes. Mais frequentes. E depois você vai mantendo todo ano. É só para dar a primeira limpeza, né? Porque a gente ficou quanto tempo sem limpar? Então tem muita coisa acumulada, muito parasita. E o pessoal tira a vesícula assim como se não fosse nada, né? Como se não fosse nada. Mas, mesmo quem já tirou a vesícula, faz por causa do fígado e por causa dos parasitas também. Esse procedimento a gente também faz. Então, o detox mata o parasita? Ele mata o parasita. Ele mata o parasita. E assim, por que a gente tem que detoxificar com uma certa frequência, de 6 em 6 meses? Tomar hoje, dá para fazer com homeopatia, com fitoterápicos, fitoterapia, com esses medicamentos também, né? Mas esses medicamentos, eles não matam todos os tipos de parasitas, de vermes. Ele mata alguns. Então, às vezes, pra gente conseguir matar maior quantidade desse tipo de verme, de parasita, a gente faz tinturas específicas para a pessoa estar eliminando. Então, esses parasitas, eles se alimentam de sangue, eles se alimentam de nutrientes. Que horror! Que horror! É um horror. Quando você vai ver aqueles bichinhos, a boquinha, o que ele faz, o estrago que ele faz dentro da gente... É pra gente ficar assim... Viu? Todo mundo tomando remédio de verme e fazendo detox, viu? Às vezes você tá com aquela vontade de comer, ou às vezes muito o parasita, é o vermezão lá mandando, eu quero aquela torta que você comeu aquele dia. Eu quero aquele sorvete. Eles mandam, né? O que... E é muito difícil. Então, assim, hoje, se você perguntar qual foi a última vez, né, que você tomou um remédio para isso, um vermífugo. Geralmente a gente toma uma vez no ano, né? Então não é suficiente. Não é suficiente. Então, tem protocolos mais eficientes para isso. Então, fazer um detox junto para nesse período você não tá dando alimento para ele morrer mesmo, entendeu? Para você matar. Lorena, você faz consulta online? Eu vou fazer consulta online na minha viagem. Não, você vai aproveitar agora, esquece. Olha, eu quero eliminar esses bichos, depois eu conto pra vocês se saiu alguma coisa na peneira. Nayara, e dessa última vez eu vi e eu falei, gente, o que é isso, né? Porque sai resíduos e tudo. Quando eu morava em Minas não tinha isso. Não tinha isso, esse é novo, esse eu não tinha visto aqui ainda, né? E gente grande, sabe? E grandinho, assim, eu peguei, dá pra ver direitinho, o pezinho, a patinha, eu falei, Mário do céu, que horror. Você mostrou pro seu marido. Olha o nível de intimidade, gente. Você mostrar o verme pro
com seu marido. Puxa vida. Nós fizemos juntos, nós fizemos protocolos juntinhos. Essa vez você vai fazer comigo, porque eu quero você lá na terceira idade, forte, bonito, saudável aqui comigo, né? Então nós fizemos. E é caso de rir mesmo, você sabe, se é desespero se você rir, o que você faz, mas sim, a gente tem uma população que mora aqui, que não paga aluguel, que tá aqui só prejudicando a gente, que a gente deve fazer eu não essa sei se limpeza. vocês estão tão enojadas quanto eu, mas olha, urgente eliminando esses bichos, pelo amor de Deus. e É uma população audaciosa. Audaciosa. Então a gente tem que investigar anemia, a gente tem que investigar causas de deficiências nutricionais, tem que olhar, né, se a pessoa, quanto tempo que ela não fez, esse paladar alterado, às vezes irritabilidade também que a pessoa tem. Hoje a gente está procurando o tempo todo serotonina, dopamina, a gente quer sentir esse bem-estar, né? Então, se a gente não faz essa limpeza, se a gente escolhe melhor os alimentos, e se para eu não ficar procurando fontes de alimentos que vão gerar esse sentimento de dopamina, serotonina, eu tenho que ter outras estratégias. Eu estou fazendo atividade física? Eu tô me relacionando com pessoas que eu gosto, com pessoas que vai me provocar também essa questão desse bem-estar, porque a gente alimenta dessa maneira também, sabe? É o que você falou, a pessoa às vezes fica naquela dieta tão restrita para ganho de massa magra, que fica ali na batata doce, ovo, frango, só nisso. Não come minerais, o dia inteiro. Não tem essa questão dessa diversidade né? de vitaminas e Aí minerais. você fica ali com shape legal, com organismo legal, ou num período de vida curto, muito pouco, né? Aí, o que você quer para sua vida? Essa é a análise, né, que a gente tem que ter. Sim. O que você quer para sua longevidade? Para chegar no final da vida e falar assim, não, eu desejei envelhecer assim. Ok, a pessoa pode ter um shape legal, participar de um campeonato, fazer uma dieta restrita, mas não abandonar as outras coisas saudáveis. Se não quer suplementar na alimentação, pode ser via medicamentosa, não é? Sim, a gente Mas tem é as importante. questões hoje da soroterapia, que a gente faz suplementações, que é bastante interessante também. Mas Você faz lá no seu... No meu espaço soroterapia, não, né? Mas tem profissionais, que eu tenho parceiros, né? Que fazem a questão dessa suplementação. Mas o que eu ia falar? A nutrição, ela é um projeto, você tem que conseguir enxergar a longo prazo. Tem pessoas, a gente falando um pouquinho da personalidade, tem pessoas que têm a dificuldade de pensar no amanhã, tem pessoas que pensam muito no aqui e agora. Se eu pensar no aqui e agora, eu tô bem, você tá bem, mas a gente tem que pensar para o futuro. Então, nutrição, eu acho que é muito um olhar para projetar a sua vida daqui 5, 10, 15, 20 anos. É como você disse, é como eu quero chegar lá. Então, eu acho que fica aí um convite para as pessoas refletirem, né? Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, como que ela quer estar na sua terceira idade? Você quer ter autonomia, você conseguir amarrar seu cardápio, você conseguir vestir sua roupa, você conseguir viajar, ou você ficar dependendo literalmente de uma pessoa e não curtir, porque eu acho que a hora que a gente chega lá, é a hora que a gente está para aproveitar, desfrutar da vida, né? Contemplar a vida de uma forma melhor. Bom, Lori, uma pena, nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero que você nos dê uma reflexão, deixe para nossos ouvintes uma reflexão, algo que impactou a sua vida, algo que faz sentido para você e que possa contribuir na vida de todos nós. Eu acho, Nayara, que é a questão da abertura da nossa mente ao não julgamento de nada, né? Às vezes, quando eu vou no seu consultório, da sua forma de trabalhar, a gente se permitir escutar, a gente ouvir aquilo que a pessoa tem para dizer, experimentar antes de julgar, porque eu acho que a gente pode perder muito na vida de não se permitir, sabe? De fazer diferente, de treinar, de fazer uma rota diferente para você ter experiências diferentes também. Bacana, eu tenho praticado muito isso na minha vida, muito mesmo. É uma coisa que eu tenho eliminado, a palavra certa é eliminado. Toda vez que vem um pensamento, né, de autocrítica ou de julgamento a terceiros ou situações, eu sempre rotulo que aquilo não me pertence e eu sempre me coloco à disposição de o que eu posso aprender com essa pessoa. Sempre tem algo que eu posso aprender com ela porque eu não sei tudo. E aí a gente leva a vida de forma muito mais leve.
Bom, pessoal, eu quero agradecer de coração a presença da Lorena. Não poderia ser outra pessoa, né, gente, para estar aqui comigo no dia do meu aniversário. Sabia que já perguntaram se a gente era parente ou irmã? O pessoal lá, né, do nosso grupo lá. Sim. Vocês são, eu falei, não, vocês se parecem. Ela é uma pessoa muito querida para mim. Então, assim, realmente era uma pessoa que eu queria muito compartilhar esse dia. Muito obrigada, Lorena, pela sua participação. Infelizmente, a hora voou, né, meninos? Voou. Mas, com certeza, teremos outras oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nayara. Parabéns pelo seu dia, pelo seu trabalho. E sim, vamos ter mais oportunidade, porque eu acho que não deu pra gente falar nem a metade do que a gente queria, né? É verdade. Obrigada, um beijo, gente. pessoal. Um beijo. E nos vemos em breve. Tchau, tchau. Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal